Nesse vídeo você vai ver estatísticas do primeiro semestre de 2026, meus livros favoritos de cada mês e todos os livros que eu quero ler até o final do ano da minha estante física. Vambora! Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Milena. Eu falo um pouco sobre livros, sobre rotina, sobre viagem aqui no canal. E eu decidi fazer esse vídeo aqui falando sobre o primeiro semestre de 2026, apesar de a gente já estar na metade de agosto, porque eu queria fazer um resumão, assim, dos meus favoritos, contar um pouco sobre as estatísticas também, porque eu acho legal ter esse número, né? Eu anoto todos os meus livros lidos numa planilha, eu anoto o país, anoto o tradutor, anoto o formato. Então eu decidi reunir essas informações, tudo nesse vídeo, e falar um pouco sobre os favoritos do mês também. Eu vou começar pelas estatísticas, apesar de ser um tópico mais chato, mas é porque eu acho que vai fazer sentido depois mostrar os favoritos, né? Mas eu vou ser breve, eu só vou falar uns dados, assim, sobre o meu ano, né? Sobre o meu primeiro semestre do ano. E eu coloquei uma colinha aqui, então se eu olhar pra baixo é porque eu tô olhando pro notebook. Nesse primeiro semestre de 2026, eu li 24 livros, o que é um número, assim, bem expressivo, porque ano passado eu li 33 no total. Então eu não sei se eu vou duplicar, né? Fazer realmente mais 24, não sei. Porque julho e agosto, já dando spoiler, não foi um mês muito agitado em questão de livros. Mas mesmo assim já é um número considerável, né? Pensando em 6 meses também do ano. E desses 24, 10 foram livros brasileiros, né? Livros nacionais. 3 foram livros dos Estados Unidos. 2 do México. E o resto foi um meio variado, assim. Um da Argentina, Irlanda, Moldávia, França, Canadá, Reino Unido, Portugal e Espanha. Eu achei que foi ok, assim, bem variado. Geralmente eu leio mais dos Estados Unidos, mas até que 3 tá um número bem bom. E teve 2 do México, que inclusive eu vou falar eles aqui, nos favoritos. Então, são livros muito bons. Relacionado a autores, eu li apenas 4 livros escritos por homens, e o resto foi tudo escrito por mulher, e 3 delas foram mulheres trans. E metade dos livros que eu li tinham representatividade queer, né? Tinham algum tipo de representação da comunidade LGBT, seja em gênero ou sexualidade, né? Então eu li livros que tinham personagens trans, eu li livros que tinham homens gays, mulheres lésbicas, bi, enfim, variados. No formato, eu li 12 livros em e-book, 9 livros em brochura, né, livros físicos, e escutei 2 audiolivros. E sobre os livros nacionais, eu falei que eu li 10 livros, né, brasileiros. E eu gosto de anotar os estados que os autores nasceram, para poder tentar fugir um pouco dessa bolha, né, do Sudeste, Sul, e ler histórias que se passam no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, para fugir mesmo e conhecer histórias novas, né, diferentes um pouco da minha realidade. Então, eu li 3 autores do Rio Grande do Sul, 3 de Minas Gerais, um de São Paulo, um do Piauí, um de Goiás e um de Recife com o livro Ninho. E essas foram as estatísticas do meu primeiro semestre, eu coloco tudo nessa planilha e fica bem legal de visualizar, assim, algumas informações pra gente tentar realmente furar essa bolha de literatura, não ler as mesmas coisas sempre, não ler as mesmas coisas que todo mundo tá falando. Então, é bom de visualizar, assim, de ter essas informações também. E agora eu vou falar sobre os meus favoritos de cada mês. Não vou falar muito aprofundada sobre como eu gostei, do porquê que eu gostei, sobre a história em si. É mais um resumo, porque já tem vídeo no canal sobre todos os livros que eu vou falar aqui. E eu só queria compilar eles nesse vídeo aqui. Então vamos começar. Em janeiro, meu livro favorito foi Os Supridores, do José Faleiro, publicado pela editora Todavia. Ele foi o primeiro livro que eu li esse ano e foi super especial porque eu ganhei de presente. E eu já ouvi falar muito desse autor, dessa história. Me pegou um pouco desprevenida, mas ao mesmo tempo não, porque minha expectativa era com ele era alta e ele me atendeu e superou. E aqui a gente vai acompanhar o Pedro e o Marcos. Eles são supridores num supermercado, né? Eles são aqueles caras que renovam o estoque, faz tudo, ali estão à disposição do mercado. Eles estão de saco cheio dessa vida, assim, eles não vivem, né? Eles sobrevivem. Eles recebem muito pouco, eles não conseguem curtir a vida com lazer, né? Ter uma casa que seja funcional, enfim. E aqui o Pedro, principalmente, que é um cara que estuda muito questões de marxismo, é um cara que lê muito, ele tá se questionando sobre se vale a pena viver nessa vida e sobre o que ele pode fazer pra não viver mais desse jeito, né? Então aqui ele tem uma ideia de começar a vender maconha, porque no bairro onde eles estão morando, né, na vila e na favela, tá sem fornecedor de maconha barata. Eles pegam ali, começam a traficar realmente e começa a dar certo. Só que a gente sabe que esse é um ramo bem complicado, né? Uma profissão bem complicada. Então, eles passam por aventuras ali. É um livro muito engraçado. É um livro que os personagens são muito regionais, tem muita gíria, tem muita expressão. Então, é um livro muito imersivo, assim, na rotina deles. Eu acho que é um livro que tem muita crítica ao nosso sistema capitalista, ao nosso modo de viver. E é um livro que vai ficar com você, vai te fazer ter muita reflexão sobre como a gente vive em sociedade também. Então, é o meu favorito. Ele com certeza vai entrar no meu top 5 do ano. Eu amei muito. É um livro muito, muito foda.
Assim, o José Folheiro é incrível. E eu comprei Vera também dele, tudo deu pra ler. E eu quero também escutar os audiolivros que tem na Audible dele, porque é ele que narra e toda essa questão do sotaque muito presente nas histórias dele. Então eu acho incrível, eu amei muito demais. E em fevereiro, meu livro favorito foi um de não ficção, que esse ano eu tô lendo bastante não ficção, tô gostando muito. E esse aqui foi especial, assim, porque é um livro nacional também e fala sobre um episódio muito traumático, assim, pra todos os brasileiros, que foi a tragédia da Boate Kiss, né? Então aqui a gente tem Todo Dia Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex, publicado pela editora Intrínseca. A gente vai acompanhar a história dessas pessoas que ficaram, desses familiares, desses profissionais da saúde, bombeiros, até dos governantes. Ela escreve essa história nesse livro-reportagem de uma forma muito cronológica sobre esse dia, né, sobre toda essa tragédia. Então a gente vai acompanhar muitos pensamentos desses personagens, né, dessas pessoas que realmente existiram e resistiram a essa tragédia. Então é um livro muito pesado, um livro muito triste, eu chorei, tem vlog aqui comigo chorando, mas é um livro muito bom, assim, pra quem quer conhecer um pouco dessa parte de reportagem, dessa parte jornalística do Brasil. A Daniela é uma escritora muito conhecida nesse ramo, tem vários livros publicados. Acho que o mais famoso dela talvez seja o Holocausto Brasileiro. Tô doida pra ler. E tem um recente que é sobre os meninos do Ninho do Flamengo. Então é uma autora que acho que vale a pena conhecer. E eu tô doida pra ler outros livros dela também. E aí, em março, eu li bastante livro LGBT, sem nenhum motivo específico. Mas eu comprei esse daqui e eu já fui ler, que foi Amora, da Natália Portes Polesso, publicado pela editora Dublinense. Essa capa é maravilhosa, gente. Não tem como, mais as ilustrações da Dublinense são incríveis. Deixa eu ver se tem a ilustradora aqui, peraí. Essa capa e o projeto gráfico é da Luísa Sardo. Eu sigo ela no Instagram. Eu acho que ela fez as capas da autora de Boulder e toda a coleção da trilogia lá da autora, que agora eu não vou lembrar o nome, acho que é Eva. Mas, enfim, essa capa é maravilhosa. E eu amo a Natália Borges Polesso, eu já li outros livros dela também. Esse ano eu li outro. E ano passado eu li também Controle. Eu amei muito. Isso aqui é um livro de contos sobre relacionamentos entre mulheres. Sobre mulheres sáficas, assim. Sobre mulheres se amando. Então é um livro muito bonito, muito gostoso. Tem mulheres de várias idades. Mulheres se relacionam em vários momentos da vida diferente. É um livro especificamente para mulheres sáficas, então eu amei, assim, eu sou um pouco nova, assim, em livros de conto esse ano, que eu tô lendo bastante, mas esse aqui foi super especial, eu amei muito os contos maiores no final, né, ela divide aqui em duas partes, tem os contos maiores no começo e os contos menores no final, eu prefiro os contos maiores, que traz mais profundidade para algumas histórias, os contos menores quase que viram uma poesia, assim, mas eu gostei no geral, assim, é um livro muito perfeitinho. O começo eu já me emocionei no prefácio da Natália falando, assim, eu acho ela incrível, eu acompanho ela no Instagram também. Amei demais ler esse livro e quero ler tudo que a Natália escreve, por favor. Escreva mais. Tem outro livro que eu também amei, em março, porque eu não queria, assim, deixar passar, que foi Rivalidade Ardente, que também entra nessa vibe de livros LGBT e homens, dessa vez, né, homens se amando. E é um livro muito gostoso, assim, gente, tem um hotzinho gostoso, tem a série que foi incrível, fiquei viciada, então só queria comentar isso mesmo. Em abril eu li outra não ficção, que foi Garota sobre Garota. Como a cultura pop colocou uma geração de mulheres contra si mesma, da Sophie Gilbert, da editora Todavia. Esse é um ensaio que é uma denúncia sobre como a misoginia sustentou e sustenta até hoje a cultura pop, né? E faz com que as mulheres se vejam de uma forma muito deturpada, né? Então ali ela vai citar e colocar dados e reflexões sobre filmes, séries, livros, sobre artistas, sobre como os artistas homens, por exemplo, usam a música pra colocar as mulheres pra baixo, enfim, também a relação da pornografia com tudo que a gente consome, sobre toda essa perseguição contra mulheres, sobre essa montanha-russa que foi o feminismo durante todos esses anos. Então é um livro que tem muito dado, tem muita reflexão, não é uma história, né? Não é uma coisa ficção, é uma coisa que você vai ler e vai pegar aquela informação, vai refletir. Então é um livro que você pode ler com mais calma e realmente absorver aqueles dados, né? Aquelas reflexões e pensar sobre quem você consome. Aqui ela fala mais sobre os anos 2000, mas a gente conhece praticamente todos os artistas que ela citou ali, que estão aí na mídia até hoje. Então é bem complicado, assim, a gente saber de algumas informações e continuar consumindo esses caras também. Então é um livro muito importante, assim, para as mulheres. E eu acho que os homens também deveriam muito ler esse tipo de livro para poder ter uma noção de
o que eles consomem e acham que é bobeira, como eles influenciam como nós mulheres vamos sair e viver em sociedade, sabe? Então é um livro muito, muito bom. E em maio eu li outro livro da editora Todavia, que foi A Filha Única, da Guadalupe Nettel. Esse é um livro do México e conta a história de duas personagens, a Alina e a Laura, que não queriam ser mães, elas têm mais de 30 anos, e a Laura, ela realmente se vê nessa posição de mulher que não vai ter filho. Então ela vai lá, toma a decisão de ser esterilizada e realmente não vai ter filho. Mas a Alina, ela começa a ter algumas dúvidas e realmente decide que quer formar uma família e ter uma bebê. Ela engravida, né, do seu parceiro, né, eles engravidam, e com uns 8 meses de gravidez ela descobre que essa menina não vai sobreviver depois do parto. É um livro que fala sobre amizade, né, elas duas são muito amigas. É um livro que fala sobre a nossa posição como mulher nessa sociedade que sempre pensa que a gente tem que ter filho, né, sobre as nossas relações com essas mulheres que têm filho e que não têm. É um livro muito bonito, assim, e é muito cru também, assim, é um livro muito verdadeiro sobre os sentimentos, sobre essas mulheres que tem as suas dúvidas mesmo sobre esse processo de ter filho, de criar, de colocar uma pessoa no mundo, nesse mundo que a gente vive. Então eu gostei muito, foi um favoritaço, assim, um livro perfeitinho, eu amei. E indico muito pra quem tem dúvidas sobre maternidade. É um livro babado. E em junho foi um mês também difícil de escolher um favorito. Eu, na verdade, queria falar sobre dois. O primeiro deles foi um livro que eu ganhei de presente da Brenda no ano passado, que foi Mau Hábito, da Alana Porteiro. É um livro publicado pelo selo Amarcord, da editora Record. Eu acho que foi o primeiro livro publicado nesse selo, lá da editora. É um livro que a gente acompanha essa personagem que não tem nome, mas que ela tem certeza que ela é uma mulher, mesmo estando num corpo que não a pertence. Então a gente acompanha desde a infância até a vida adulta dessa mulher, vivendo uma vida que não é a que ela realmente é, sabe? Então ela tá nesse corpo que não a pertence, ela veste roupas que não a representa, ela fala um nome que não é dela. Então a gente acompanha essa luta ali diária praticamente, né, desses 30 anos dela, que ela não se coloca no mundo como ela realmente é, apesar de toda a certeza, apesar de saber desde sempre que ela é uma mulher. Então ali a gente acompanha alguns amores, algumas violências, algumas cenas muito tristes, mas também cenas que trazem esperança. É um livro muito bonito, um livro que me fez refletir muito sobre a comunidade trans e sobre como a gente vê eles em sociedade também, né? Sobre como muitas vezes eles são pessoas que são muito solitárias porque estão muito dentro da própria cabeça em relação a ter certezas que muitas vezes as pessoas ao seu redor não vão conseguir entender, não vão conseguir aceitar. Fala muito sobre isso também, sobre esse processo de aceitação da sociedade sobre quem é, né? Porque a pessoa ela já vai se aceitar, ela já sabe, ela já tem certeza. Então é muito, muito bonito, um livro muito especial e amei demais. Foi lindo ler esse livro. E o outro livro que eu li em junho, que foi um favorito, assim, para a vida, foi também outra não-ficção, e dessa vez um livro de memórias, que é O Invencível Verão de Liliana, da Cristina Rivera Garza, publicado pela editora Autêntica Contemporânea. É um livro de memórias, né, como eu falei, e a Cristina escreve sobre a sua irmã, sobre o assassinato da sua irmã, sobre o feminicídio da sua irmã. E aqui a gente tem muito essa questão da palavra, né, dessa palavra feminicídio, que quando a Liliana foi morta, não existia esse termo. Então, depois de 30 anos, se eu não me engano, a Cristina revive esse processo para tentar abrir de volta e colocar que realmente foi feminicídio e realmente culpar o culpado, né? Esse ex-companheiro da Liliana, que ficou solto durante todos esses anos. É um livro bem pesado, né? Pela temática, pelo todo o processo de luto que a Cristina comenta, e também por conhecer mais a fundo da Liliana, porque aqui ela coloca várias cartas, vários manuscritos, vários textos que a própria Liliana escreve para outras pessoas, para ela mesma. Então a gente conhece muito a Liliana. A gente vira quase amiga dela, assim, de conhecer esse íntimo e reconhecer também que ela é uma pessoa incrível, uma pessoa muito promissora, que era brilhante na arquitetura, que era onde ela cursava a faculdade. Era uma pessoa muito querida pelas pessoas próximas. Então é uma perda muito grande, assim. Dá pra sentir que é uma pessoa que realmente fez muita falta pra essas outras, né? Então é um livro muito bonito nesse sentido, mas é um livro muito pesado pela temática. Então eu acho que vá ler esse livro sabendo sobre o que você vai ler, né? É um livro que fala sobre feminicídio, um livro bem triste, ainda mais sabendo que o culpado não pagou por nada por esse processo. Eu falo um pouco mais dele no vídeo lidos de junho, eu leio alguns trechos que são muito bonitos. Cara, foi perfeito. Com certeza esse livro eu vou ficar com ele para a vida, porque é um livro muito especial e eu amei muito. E esses foram os meus favoritos do ano, né, do primeiro semestre.
Com certeza eu espero que venha muito mais coisa boa por aí. Eu não vou falar, né? Já estamos no meio de agosto, mas eu já li alguns livros em julho e agosto também que eu gostei, mas fica para um outro vídeo. E agora eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu ainda quero ler esse ano da minha estante física, que tá aqui atrás. Vou pegar só uns 5 para mostrar porque eu ganhei muita coisa de aniversário. Eu comprei também algumas coisas durante esse ano que eu acho que merecem um pouco da minha atenção ainda até o final do ano. Já peguei os livros e eu não vou me aprofundar muito neles, nas sinopses, nem nada. Só vou falar um pouco por que eu quero ler esses livros, né, de quem eu ganhei e, enfim, por que eu quero ler eles até o final do ano. O primeiro deles foi o primeiro livro que eu ganhei esse ano, do Samuel, que foi Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. Ele é uma continuação, entre aspas, do Torturado. Ele fez essa trilogia da Terra, se eu não me engano, e que não necessariamente são histórias que se conectam, assim, sequências, mas que fazem sentido no mesmo universo. Torturado foi o meu livro favorito do ano passado, então eu ainda tô muito curiosa para ler esse daqui. Preciso encaixar urgente e ler esse livro, porque ele também é belíssimo. Também é da editora Todavia. Eu amo. Esse livro aqui eu com certeza vou ler, assim, sem chance de eu não ler, porque eu acho que ele vai entrar, spoiler, em um mês do Clube com a Brenda. Eu acho que ele vai entrar no mês de livros nacionais, que é Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu já li um outro livro dela, né, o mais recente, que é Uma Delicada Coleções de Ausência. E eu comprei, eu acho que na última Prime Week aí que teve, alguma promoção da Prime, comprei o Peso do Pássaro Morto nessa nova edição. Então a gente vai ler esse daqui que eu tô muito curiosa. Falam muito, muito bem dele. É da Companhia das Letras. Essa capa é belíssima. Eu amo as capas da Aline Bay e eu espero gostar muito porque eu estou com bastante expectativa. Isso aqui vai ser bom. Esse aqui eu comprei no Sebo. E eu tô muito curiosa pra ler ele. Quase que foi o livro do mês do Clube com a Brenda, no mês de agosto, que é sobre paternidade, mas não ganhou no sorteio. É O Santo de Casa, do Stefano Volpe, da editora Record. Eu tenho outro livro dele aqui também, O Beijo do Rio, que eu também comprei no Sebo, mas esse aqui eu tô mais curiosa pra ler. É um livro bem curtinho, eu quero muito encaixar ele em algum mês aí, recente. Eu tô muito curiosa, dizem que é muito bom. E acho essa capa belíssima também, quero muito ler até o final do ano. Esse aqui não é meu, é um emprestado, é da Brenda, né? Eu comprei pra ela porque ela já leu. E ela tá tentando fazer de tudo pra poder ler. Que eu já comecei a ler pelo e-book, mas não consigo passar dos 20%. Já tentei 2 vezes, mas eu vou me esforçar e eu vou ler ele até o final do ano. Que é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Sim, gente, eu ainda não li a Tetralogia Napolitana. Eu vou tentar de novo. Ele é publicado pela Biblioteca Azul, mas eu vou dar outra chance e eu vou ler, eu prometo. Pelo menos terminar esse livro, que aí eu coloco realmente que eu gostei ou não pra ler os próximos ou não. E esse aqui, o próximo, é um livro que eu ganhei recente, de aniversário, da minha amiga Isabela, e dizem que é muito bom. É um livro de chorar, é um livro que é muito gostosinho, assim, a temática, fala sobre pessoas idosas e sobre amor, sobre família, que é Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Ridsen, acho que é assim que se fala, também da editora Record, e essa capa é muito fofa também, amo essa combinação de cores igual em Amora. Mas eu tô muito animada pra ler ele, apesar de ser um livro bem triste. E eu até queria fazer um vlog, porque queria me concentrar mais nele, assim, ler mais ele em casa. Porque é um livro de chorar, um livro de emocionar, então ler na rua pode ser um pouco complicado. Mas são esses livros que eu quero ler até o final do ano. Vou botar eles aqui bonitinho. Não é muita coisa, eu acho que dá pra encaixar eles em algum momento aí, é só questão de prioridades. Mas eu tô lendo muito pouco, assim, julho, dando spoiler, né? Julho e agosto foram meses, por enquanto, né? Ainda a gente tá no dia 15 de agosto, mas foram meses que eu não consegui entrar num ritmo de leitura muito profundo, assim, então tá sendo meio complicado, mas espero que eu volte ao eixo até o final do ano. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem nos comentários quais foram os livros favoritos que vocês leram no primeiro semestre. E eu espero vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo. Beijo!